Oiê, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa jornada de crescimento espiritual e fortalecimento da nossa fé aqui no Santuário da Bruxa durante esse período de Quaresma. No dia de hoje eu quero trazer para você uma reflexão e também, de certa forma, um convite para que você pense em algo na sua vida que faça sentido para que você exercite o jejum. E a gente vai falar um pouquinho então sobre o jejum dentro desse ato simbólico dentro da Quaresma. Eu tava aqui agora comendo um chocolate e aí eu tava me lembrando como isso já foi na minha vida, né? O consumo de açúcar, de doces, por exemplo, e como é agora. E agora, nesse nosso período de Quaresma, simbolicamente, né? Se a gente for pensar no período de 40 dias que Jesus passou no deserto, nós temos um período em que ele jejuou, orou e praticamente só consumiu água no deserto, né? E esse é um período extremamente simbólico que a gente pode aproveitar para exercitar esse nosso fortalecimento das nossas bases. Época de Quaresma é uma época ótima para a gente poder fazer algum jejum, né? Eu já comentei com vocês isso e a gente pode fazer, por exemplo, um jejum de carne, de doces, de açúcar, de chocolate, de café, de outros estimulantes, né, como chimarrão, que é muito comum aqui no sul do país. Enfim, isso tudo vai depender do que a gente realmente quer exercitar e do que a gente está disposto, né, de fazer acontecer nesse período. É importante que a gente escolha algo que faça sentido no nosso contexto evolutivo. Então, por exemplo, se eu tenho muita dificuldade, por exemplo, com comer doces, né, eu quero exercitar isso, eu quero ficar um período sem consumir isso, seja um alimento, seja um conteúdo, seja uma atividade. É importante pensar sobre isso e traçar, então, uma linha objetiva para a gente saber o que e como fazer, né? A gente já sabe que os 40 dias estão acontecendo, a gente não precisa fazer esse jejum durante esses 40 dias, muitas vezes a gente faz isso também durante 21 dias. O importante aqui é a gente criar, digamos assim, essa consciência, não é nem mesmo um desafio, mas é mais uma consciência mesmo do que a gente quer desenvolver e do que a gente está disposto a deixar para trás nesse período em prol dessa evolução. E aí quando eu tava aqui comendo meu chocolate, eu lembrei como foi para mim, há muitos anos atrás, superar esse vício em açúcar. E eu quero compartilhar com vocês essa história, porque talvez te inspire, talvez faça você pensar aí do outro lado, e talvez você veja que é possível tomar certas decisões e atitudes quando a gente realmente entende o que a gente precisa fazer. Então, lá há muitos anos atrás, quando eu fazia faculdade de Direito, eu tinha uma rotina muito diferente. Eu tinha os meus 3 turnos ocupados com 3 atividades diferentes. Então, eu ia para o estágio, eu ia para a faculdade e no terceiro turno eu tinha um outro trabalho e eu também estudava para concursos. Então, era uma rotina corrida, eu tinha que estar em vários lugares durante o dia, pegava ônibus, caminhava, enfim, era uma correria. E dentro dessa correria, dessa rotina agitada, o que eu fazia nos meus intervalos, nos meus lanches? Eu tinha sempre uma barrinha de chocolate. Não porque eu gostava propriamente, mas porque era um lanche fácil e rápido. E eu só fui perceber que eu realmente não gostava muito daquilo depois que a minha rotina ela foi mudando. Então, isso foi por muitos anos, isso foi acontecendo assim, dessa forma. Eu não tinha muitas opções na época, ou eu não conseguia pensar em muitas opções, simplesmente por não conseguir raciocinar sobre aquele contexto. E aí, em um determinado momento, eu estava chegando no final da faculdade, um dos meus estágios terminou o tempo dele, e então eu parei de frequentar um dos estágios e eu fiquei com um turno livre. Fiquei com um turno a mais, então eu trabalhava em casa nesse turno a mais que eu tinha livre agora. E como eu tinha esse turno a mais livre em casa, eu passei a consumir nos meus lanches coisas diferentes, frutas, coisas bem mais naturais e bem melhores, né? Bem mais saudáveis, digamos assim.
E foi aí que eu percebi que eu realmente não consumia aqueles doces, aqueles chocolates, aquele açúcar, simplesmente porque eu gostava. Foi a maneira que eu encontrei naquele momento de suprir uma necessidade. Não foi muito inteligente, né, do ponto de vista do corpo físico, de ser saudável, mas foi prático naquela época. Então, quando eu parei de consumir, automaticamente eu já me voltei para outros alimentos, porque aí eu tinha mais tempo, tinha mais essa liberalidade ali dentro de casa, então eu conseguia ter uma alimentação diferente do que eu tinha, o que me deixou bem mais feliz. Mas passou-se uma semana e eu comecei a apresentar sintomas muito estranhos. Eu tinha muita dor de cabeça, eu tinha muita tontura, muitos sinais que meu corpo foi me dando. Eu comecei a pensar, o que está acontecendo, né? E fazia pouco mais de uma semana, quase 2 semanas que eu tinha mudado essa rotina. Aí eu pensei, tá, o que aconteceu, né? Vamos fazer uma retrospectiva aqui, deixa eu olhar para trás e ver o que aconteceu para tentar entender esses sintomas que eu estou sentindo. E aí, fazendo essa retrospectiva, foi justamente essa saída, né, daquele estágio, parar de comer da forma como eu comia, aqueles doces, enfim, eu simplesmente cortei, eliminei, porque não era algo que eu gostava, né, de fazer. E aí o meu corpo começou a dar sinais de abstinência de açúcar. Fiquei realmente extremamente surpresa, porque na época eu não tinha tanto conhecimento sobre isso. E como era uma coisa que eu não sentia uma necessidade, assim, pelo sabor, por querer consumir aquilo, eu achava que não tinha problema nenhum. E aí, então, quando eu parei de consumir aqueles doces daquela forma, foi que eu percebi o quanto aquilo estava influenciando meu corpo. Aí eu entendi o que estava acontecendo, eu consegui me adequar melhor à situação, mas tudo foi uma grande surpresa e me fez repensar muitas coisas na minha vida. E aí eu tomei uma decisão e uma atitude para ajudar o meu corpo a se readequar a um outro tipo de alimentação. E aí naquele momento eu fiz o seguinte, eu defini para mim mesma que eu ia poder consumir durante os meus dias um doce durante o dia, se eu quisesse, né? Então eu estava num processo, digamos assim, de reeducação alimentar, estava me reestruturando e comecei a pensar então e avaliar o quanto era importante eu fazer aquilo com relação ao açúcar e aos doces. Então eu defini internamente comigo que naquela jornada de reeducação alimentar eu ia poder consumir um doce apenas por dia. E isso fez com que eu começasse a pensar sobre os doces que eu ia consumir. Então às vezes aparecia a oportunidade de comer, por exemplo, uma fatia de bolo. Aí eu pensava, eu vou gastar então o meu doce do dia com esse bolo. Aí eu pensava, mas eu não gosto tanto assim desse bolo. Eu vou guardar então essa oportunidade do meu doce do dia para outra coisa que pode aparecer e que pode ser mais gostosa. E às vezes, nesse pensamento, o dia passava e eu acabava não consumindo nenhum doce, por guardar aquele momento do doce do dia para algo que eu gostasse muito. Então, internamente, eu procurava suprir aquela necessidade, né, de doce, de comer alguma coisa gostosa, com algo que realmente eu gostasse muito, não com algo simplesmente para suprir uma demanda emocional ou uma necessidade física ali que tinha se estabelecido no meu corpo. E isso me ajudou assim totalmente a sair daquela fase desregulada, sem consciência, né, na alimentação, e me ajudou a entrar num processo extremamente diferente. E esse foi um caminho que eu encontrei, que me ajudou assim com muita facilidade a entender como eu ia seguir dali para frente, e foi também uma forma de ajudar outras áreas da minha vida, quando eu tinha outros objetivos e quando eu precisava readequar outras coisas. E isso faz sentido, né, dentro de uma lógica, se a gente parar para pensar. É um comportamento que é uma forma de se comportar que ajuda muito com que a gente viva de forma mais saudável e não se entregue a prazeres momentâneos ou a coisas que talvez, no fundo, a gente nem quer tanto assim.
né? Para que a gente não fique tapando buracos emocionais, vamos dizer assim, e não acabe entupindo o nosso corpo emocional, mental, espiritual e físico com coisas que não vão fazer bem para ele e que não vão fazer bem para nossa alma no fim das contas. Então eu deixo essa reflexão para você hoje, nesse dia, para que você pense aí o que você pode deixar nesse período de quaresma ou em qualquer outro momento que você estiver assistindo esse vídeo. Né? Você pode fazer um período de jejum, por exemplo, de 21 dias e ficar um período então sem alguma coisa, para você ver como você funciona nesse período, como o teu corpo funciona, como a tua mente e o teu cérebro vão funcionar sem aquela substância ou sem aquela atividade, para que você perceba o quanto você pode estar sendo influenciado pelas situações, pelos ambientes, pelos alimentos, pelas substâncias que você vai colocando para dentro do teu corpo. É importante que a gente muitas vezes saia da ilha para conseguir ver a ilha. E isso faz com que a gente tenha que tomar certas decisões e experienciar certas coisas para conseguir entender como a gente vai reagir e o que realmente vai fazer bem ou não para a gente. Eu espero que essa reflexão ela possa acompanhar você ao longo desse período e possa te fazer também se questionar sobre os teus comportamentos, sobre a tua alimentação, sobre como você vem gerenciando todas as tuas emoções, o teu corpo físico, que faz tanta diferença quando a gente fala, por exemplo, sobre a nossa espiritualidade. Como tudo é um conjunto, não adianta a gente olhar para pontos isolados. A gente tem que olhar para todo um contexto. E é isso que a gente está fazendo aqui nessa jornada de evolução. Eu espero que ela esteja fazendo super sentido para você. Um grande beijo e até amanhã.